O poder que tu tem de escutar as pessoas antes de tu querer dar um feedback, falar, vamos escutar, vamos entender o que está acontecendo. Tem situações onde o dizer não custa muito caro. Essa é a minha história, essas são as minhas origens, essas são as minhas raízes. E quando eu entendi que isso é parte da minha vida, e eu não posso ter vergonha disso, mas eu tenho que trabalhar isso ao meu favor, como elemento para me estimular, seguir firme, forte e perseverante, com certeza me dá muito mais força. Empresários, líderes imparáveis, está no ar o ResultaCast. Nosso objetivo é poder inspirar você a ter a sua história de sucesso, ouvindo e entendendo o que faz líderes e empresários crescer, para que você cada vez mais possa ter uma mente vencedora. E olha só, nesse podcast a gente falou que nessa temporada eu e o Alexandre estamos trazendo pessoas que nos inspiram, que nos ensinam e que têm um legado transformador na sua missão de vida, mas também na forma com que lideram e impactam socialmente. E por isso, hoje, eu e o Alexandre, dá um oi aí, Alexandre. Tudo bom? Tudo certo? Temos um convidado, né, Alexandre? Para mim, é uma inspiração, assim, de muito aprendizado, de algo que realmente tem muito valor para a minha trajetória, né, como líder, como empresária, e sei, né, nas conversas minhas e do Alexandre também, do quanto ele também é alguém que ele admira imensamente. Por isso, hoje nós temos um convidado que é, para nós... é assunto de casa, hein? É assunto de casa. Traz para casa, hein? A inteligência do nosso convidado. Isso é assunto que a gente já compartilhou com os filhos, né? A dona Andressa chega em casa e pá, aquele cara é muito inteligente. É fora do comum, hein? E... nós estamos aqui para contar histórias, né? Histórias que, como é que a gente pode dizer, né? Que inspiram as pessoas, né, Andressa? E esse é raiz, né? Esse é raiz. Isso é diferenciado. Esse é raiz. Isso é diferenciado. Apresenta lá? Apresento, maior honra, alegria de nosso convidado aqui. Tem uma história, eu não conheço toda a história dele. Por isso, além de tudo, eu estou muito curiosa. Eu falei para minha equipe, prestem atenção porque nós vamos aprender muito hoje. O nosso presidente da Cressol Raiz e também da Cressol Confederações, Cledir Magri. Que honra, que alegria ter aceitado esse nosso convite e estar aqui na Resulta. Muito obrigado, seja muito bem-vindo. Eu que agradeço a oportunidade, Andressa, Alexandre. Eu confesso que fiquei emocionado com as palavras que já foram apresentadas aqui. Para mim é um momento especial poder falar da minha história ou da história da nossa organização, porque eu sempre costumo dizer que a nossa história sempre se confunde com a história de alguém ou de muitas pessoas, a minha não é diferente. Então, obrigado pelo carinho, pela deferência, obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade. Eu espero que vocês que estão nos assistindo nesse momento possam acompanhar até o final. E de coração desejo que a nossa história, o Alexandre falou bem, eu me sinto em casa aqui na Resulta Mais, parabéns pela iniciativa. Nós temos um grande dever e um grande compromisso de fazer com que outras pessoas possam entender o que nós estamos fazendo de diferente. Muitas vezes não é nada de diferente, é o básico, bem feito, com muito amor, com muito entusiasmo, com muita energia, com muitas convicções. E os resultados, como nos diz a Resulta Mais, aparecem. Então, seguramente será um momento muito prazeroso, uma boa conversa, um bom bate-papo, e ao final eu acredito que a gente vai poder, de alguma maneira, plantar algumas sementes aí, exemplo do bom semeador. Com certeza, né? E boas sementes formam grandes raízes, né? Sempre. E nessa linha, né, Cledir, a gente montou essa nova etapa do ResultaCast e com uma base, com um objetivo bem claro, né? De realmente trazer histórias que inspiram. Trazer histórias que possam realmente fazer a diferença para quem nos assiste, para quem nos ouve. E eu mesmo, né, ao longo dessa jornada de 40 e poucos anos aí, né, já estamos indo para o lado dos 40, né, tive, né, a satisfação de poder conviver com pessoas, né, que tinham belas histórias, que tinham belos legados, né, continuo convivendo ainda com pessoas magníficas, né, que já passaram por muitas estradas, já passaram por muitos desafios, e essa troca de ideias, esse compartilhar histórias é o que nos faz crescer, nos faz
né, se tornar cada vez mais fortes e principalmente nos ensina muito para a hora desafiadora, né, para a hora que a gente já realmente tem que se superar. E com esse intuito, né, Cleidir, a gente gostaria muito, né, de ouvir a sua história. Começar lá do princípio, o jovem Cleidir, né, o jovem, como começou, como, né, foi o início da tua jornada. Isso, Alexandre, de fato, quando a gente olha a história da gente, ou a minha história, a história de cada um, né, e ouvindo você falar, a memória afetiva, ela volta ao passado. Eu sou o 6º filho de uma família de 8 irmãos, então é uma família grande, composta de 4 rapazes e 4 moças, né, filho do seu Nelson e da dona Zélia, pequeníssimos agricultores do interior de Frederico Westphalen. Então, eu sendo o 6º filho, eu venho de um ambiente de uma família e eu não me lembro de nós termos tido momentos de discussões entre nós irmãos. O pai e a mãe sempre preservaram muito isso, que nós não podíamos termos discórdia entre nós irmãos. Então, sempre muito presente a educação do pai e a mãe. O meu pai sempre com uma presença muito grande na igreja, foi ministro por muito tempo, uma participação na comunidade. Inclusive, hoje, os meus irmãos seguem participando ativamente da comunidade aqui no interior de Frederico Westphalen, que é a comunidade da Ponte do Pardo. Lá eu fiz os meus primeiros estudos numa pequena escola chamada Escola Municipal João Tato. Hoje ela não existe mais. Tanto é que a época, e não faz muito tempo, né, eu tenho 42 anos, eu lembro que a escola era tão pequena que nós tínhamos 2 turmas com a mesma professora. Era a 3ª e a 4ª série. A mesma professora nos atendia. E eu lembro que a 4ª série nós éramos em 4 colegas, depois 2 seguiram a trajetória escolar no município de Vista Alegre, e eu e um colega seguimos em Frederico, numa outra escola chamada Escola Municipal Marechal Floriano, em São José. Lá fiz da 5ª, 6ª, 7ª e 8ª série, mas sempre prezado com muita essa vontade de crescer, de estudar, de buscar coisas melhores, né? A nossa propriedade lá, a propriedade dos meus pais, uma propriedade pequena. Eu sempre costumo dizer, nunca passamos fome, nunca nos faltou comida, mas era tudo muito ajustado, tudo muito escasso, mas o pai e a mãe sempre com essa preocupação. E eu vou para o 2º grau. O 2º grau foi uma história muito desafiadora, porque eu trabalhava na lavoura durante o dia, fazia uns 3 quilômetros a pé, pegava o ônibus e vinha para Frederico para fazer o 2º grau no Canhilas. E assim foram 3 anos, conjugando a vida na agricultura e o trabalho na escola. E muitas vezes eu tive a oportunidade de andar talvez em mais de 20 países pelo mundo, e muitas vezes, Alexandre e Andressa, eu estava na lavoura no meio da tarde, parava para descansar e eu via os aviões cruzando. E muitas vezes eu me perguntava, como deve ser estar dentro do avião? Qual é a sensação? Será que um dia eu vou ter essa oportunidade? E eu dizia para mim mesmo, sim, eu vou ter. Eu lembro que muitas vezes eu não tinha tempo para estudar e eu levava o material numa folha, e quando nós sentávamos para descansar no meio da manhã, no meio da tarde, eu tirava do bolso aquele material, dava uma olhadinha para de noite poder fazer as provas do 2º grau. Mas tinha um outro sonho, era o sonho de ser padre. O sonho de ser padre, o sonho de ser sacerdote, o sonho de viver uma vida apostólica, missionária. E eu fiz isso. Quando eu encerro o 2º grau, aqui tem um momento importante da vida, né? Nós perdemos a mãe nós perdemos de uma maneira trágica, então foi uma coisa muito difícil no ambiente da família. Sempre é difícil perder o pai e a mãe, mas nesse caso a perda da mãe ela foi traumática, emblemática, foi na virada do século, foi no dia 28 de dezembro de 1999, virada para o ano 2000, então um período entre Natal e Ano Novo, a expectativa do novo século que chegava, e nós vivemos esse momento que foi de um luto enorme, extraordinário. É claro que até hoje a gente carrega os sentimentos. E naquele momento eu também, com o desejo de ir para o seminário, vou para o seminário, inicio uma jornada muito intensa, muito verdadeira na construção de ser padre. E era isso que eu queria. Lá eu aprendi muito toda a jornada da filosofia, muitos ensinamentos da teologia, carrego valores extraordinários que estão comigo até hoje. Mas nunca esqueci, Alexandre e Andressa, e não esqueço. Eu hoje tenho, as pessoas que estão nos assistindo vão perceber do meu sotaque, da carga que eu carrego, que por muito tempo isso era motivo de vergonha para mim, hoje isso não me envergonha. Eu não tenho nenhum problema em relação a isso, porque essa é a minha história, essas são as minhas origens, essas são as minhas raízes. E quando eu entendi que isso é parte da minha vida, e eu não posso ter vergonha disso, mas eu tenho que trabalhar isso ao meu favor,
como elemento para me estimular a seguir firme, forte e perseverante, com certeza me dá muito mais força. Então, a origem, Alexandre, está lá nessa pequena comunidade chamada Ponte do Pardo, no interior de Frederico, no ambiente da família. E coisas tão... Imagine 8 irmãos, muitas vezes ia tomar banho, e hoje a gente tem aquela ideia, cada um tem a toalha do banho, e a mãe dava a toalha do banho, e nós dividíamos em 2 ou 3, e a mãe pegava e dizia, para você, tu vai se secar nesse pedaço aqui, o teu irmão nesse e outro no outro. Se você molhar toda a toalha, lembre-se que os teus irmãos vão se secar com a toalha molhada. Aqui o que a gente já vivia? Os valores da partilha, da solidariedade, de dividir aquilo que a gente tem. Eu fiquei escutando a história e eu me remeti muito, né, àquilo que a história do próprio Alexandre, né, porque a história dele e mesma barreira, e nós estávamos justamente com um convidado trazendo, e a gente percebe muito nas nossas turmas, né, a gente tem empresas que a gente atende e eles trazem a história deles, e às vezes vem muito na liderança as pessoas que têm essa barreira, eu vim do interior, eu fui muito, às vezes, criticado, apelidos, né, machucado, e as pessoas não conseguem ter essa transformação mental, de não olhar isso com vergonha, não, isso faz parte de quem eu sou, de quem me tornei, do que me ajudou a moldar a minha mentalidade. Isso me diferencia, e na verdade que a gente tem que trabalhar justamente isso, porque eles têm tanta vergonha, às vezes, de quem eles foram, que limita eles mostrar todo o potencial. E acho que para quem está nos escutando é muito bonito, assim, a forma com que você olha para essa história, valoriza, honra e torna isso um ponto essencial da construção de um caráter, de uma mentalidade vencedora. Porque é lá que tudo começou, no dividir a toalha para aprender a fazer o cooperativismo, para aprender a construir junto, para poder entender que juntos a gente é mais forte quando entende que não é só sobre eu, mas é sobre nós. Estarmos juntos construindo. E eu me lembrei muito da história do próprio Alexandre, né? Que ele fala muito isso do estudo. Hoje se dá um nome chique, né? Se chamam de bullying, chamam de... Né? Que antigamente não tinha nada disso, né? E estava tudo certo, mas a gente sentia essa dificuldade, né? Vindo do interior também, tímido, envergonhado, né? Tinha esse lado e, de certa forma, a gente se bloqueava e não, muitas vezes não dava opinião ou não participava até de algumas ações por conta disso. Eu acho que dentro desse contexto, Andressa e Alexandre, eu lembro que à época nós estudávamos e quando nós fizemos o 2º grau, então nós íamos do interior para um colégio urbano na cidade e a carga, o sentimento de inferioridade era tamanho que nós nos colocávamos, não que o sistema propriamente, muitas vezes nós nos colocávamos, que eu lembro bem que a gente ia para a sala e sentava no final da sala. Se tivesse mais espaço para o final, a gente ia para o final, um pouco com esse sentimento. Mas hoje isso não me traz nenhum tipo de desconforto, isso me traz uma fortaleza, porque quando a gente integra isso na nossa vida, como a gente entende que nós somos assim, eu não vou mudar, o Cledir é isso. E se eu tentar mudar, eu vou ser um ser humano artificial, infeliz, totalmente longe daquilo que efetivamente é o propósito estabelecido para a minha vida. Mas olhando a construção, então o Cledir quer ser padre, eu vou para o seminário, faço essa jornada, uma jornada maravilhosa, magnífica. Eu tive a oportunidade de conviver com colegas seminaristas e padres que trouxeram uma carga de ensinamento maravilhoso, que eu carrego para a minha vida até hoje, muito disso eu carrego para a minha vida, mas naturalmente você chega um momento da história, aqui nós estamos falando de vocação, é uma vocação ou matrimonial ou sacerdotal, nesse caso eu buscava uma vocação sacerdotal, e uma decisão difícil, complexa, chega um determinado momento que eu entendia que havia um chamado na qual dizia Cledir, talvez você precisa, porque eu saio do interior, eu sou um jovem, fico a vida toda no interior, saio do interior, vou para Passo Fundo, para uma cidade maior, e essas eram as duas experiências, e eu percebia que faltava algo, que eu precisava talvez viver uma outra experiência. Aí eu agradeço muito aos padres da época, que foram sensacionais no apoio, na decisão que eu tomei. Foi uma decisão difícil, até porque na família, na comunidade, todo mundo já dizia, teremos um padre, será um padre que vai poder estar aqui presente na comunidade. Então é uma decisão difícil você comunicar. A família que entendeu muito isso, né? De entender, olha, eu preciso fazer essa experiência. E quando eu saio do seminário em Passo Fundo, com aquela, né, Alexandre, com
na sacola, umas roupas na sacola e muita vontade. Eu sonhava, eu já tinha o sonho de fazer um doutorado, um mestrado, porque a mãe e o pai diziam, ó, vocês querem ser alguma coisa na vida, não tem jeito, vão estudar. Então isso estava na minha mente, a mãe já não estava conosco, mas o ensinamento estava ali. E eu saio, vou para uma empresa de consultoria em Passo Fundo, e essa empresa ela acabava fazendo assessoramento a muitas instituições do estado do Rio Grande do Sul, dentre elas a Cressol. Eu, à época, como um office boy, um auxiliar administrativo, eu lembro que essa empresa organizava eventos, eu contratava o ônibus para levar as pessoas para esses eventos, eu reservava o restaurante, eu cuidava da lista de presença, eu tirava as fotos, se tinha que fazer um relatório, esse era o meu trabalho, dando o suporte e o apoio, e me preparando, fazendo algumas especializações, como a minha formação toda ela voltada para o seminário, eu tinha que me especializar um pouco mais para esse mundo administrativo, corporativo, aí fui fazendo algumas especializações já na saída, e eu conheço a Cressol. E foi tão... por isso que essa ideia da vocação, da missão que a gente tem, às vezes a gente pode acreditar ou não, eu vejo que faz muito sentido, porque essa empresa me conecta com a Cressol, começo a desenvolver esse trabalho como um prestador de serviço. E aí eu comecei a andar em algumas regiões que eu observava que os agricultores, Alexandre e Andressa, eles estavam muito desenvolvidos, eles já tinham acesso a programas de habitação para os agricultores, algumas máquinas, equipamentos. Eu voltava para casa, ia visitar meus irmãos, e eles nem sabiam que isso existia. E isso começou a dizer, por que eles, se naquelas regiões tem, por que os nossos agricultores aqui não podem ter também? Em 2006, 2007, eu já com esse trabalho de transição saindo dessa empresa, e aí a Cressol percebeu, olha, eu acho que nós vamos contratar esse menino para ele vir nos ajudar. E aí nós tínhamos uma base de apoio em Constantina, fui contratado nessa base de apoio e já vim, em 2007, para essa missão. Você vai ajudar a estruturar a Cressol em Frederico. E aí nós fizemos esse trabalho em 2008. Eu fico 2008 muito envolvido aqui na organização, seguia como um office boy, dando apoio, suporte, mas o nosso sonho de ter a agência da Cressol em Frederico já era realidade, coisa que aconteceu no dia 5 de setembro de 2008, um posto de atendimento, e eu dividindo as funções, ajudando na regional e também dando um suporte aqui em Frederico. Vem 2012 o nosso sonho, por isso não abandonem o sonho, nunca deixem de sonhar. Quando você realizar um sonho, tem um outro maior pela frente, porque é eles que nos colocam em movimento. Era o primeiro sonho ter a Cressol, o segundo sonho era ter a nossa cooperativa. Acontece em 2012, desmembramos em Constantino, uma estrutura pequena. Na época, as lideranças me escolheram como presidente. E aqui tem uma questão importante. Eu, muito jovem, como eu ia perguntar que idade? Aqui eu estou com 42, então fazem 16 anos, então era 20 e poucos anos eu assumindo a presidência da cooperativa. E a gente com o sonho de fazer essa cooperativa crescer, mas sempre compartilhando as funções no sistema, aqui na cooperativa e outras funções. O trabalho da Cressol Raiz, ele ganha um movimento, eu já ajudava na central. Eu nunca vou esquecer, com 33 anos, em 2016, 2017, vem uma liderança do sistema Cressol e disse, olha, Cledir, nós temos um convite e você está sendo cotado para ser o presidente do sistema Cressol, da Cressol Confederação. Eu lembro desse dia, desse momento, eu me arrepio até agora, porque é uma coisa importante, eu nunca ambicionei ser presidente da cooperativa, eu nunca ambicionei ser presidente da Confederação, nada, essas coisas aconteceram. Por que aconteceram? Porque sempre trabalhei, sempre procurei ser muito simples, muito humilde, nunca fui ambicioso, nem com salário, nem com cargos, nem com poder. Eu vejo muitas vezes dentro da nossa estrutura pessoas que ambicionam muito, elas não conseguem, porque a ambição é desmedida, é desregrada, e aí você não consegue equilibrar a atuação. E aí eu recebo esse convite, com 33 anos, já como presidente da Cressol Raiz, da Cressol Confederação. Aqui, Andressa e Alexandre, tem um negócio extremamente complexo, porque as pessoas não me diziam isso. Mas eu me apresentava como presidente da Confederação, as pessoas olhavam e diziam, esse piá, novo assim, esse sistema vai quebrar, esse sistema não vai se sustentar, aonde que isso vai chegar? As pessoas não me diziam isso. Porque acho que é isso também, o julgamento social, esse sentimento. Às vezes muitas pessoas se perdem ali, porque elas não sabem conduzir, né, esse olhar que elas vêm sentindo com aquilo que elas têm de desejo e se sentem às vezes diminuídas, vamos chamar assim, ou muitas vezes pressionadas. Como que tu acredita, Cledir, que tu trouxe qual foi a principal habilidade que tu teve ali para não deixar isso frear, não deixar isso ser mais forte que a tua capacidade de mostrar
as tuas habilidades e talentos como profissional? É uma baita pergunta, Andressa. Sim, eu nunca posso... duas questões importantíssimas que sempre serviram como base de referência para minhas decisões e o enfrentamento das adversidades. Primeiro, a minha infância. Uma infância difícil. E aí o Alexandre comentava, eu muitas vezes ia na comunidade, era o domingo, quando o pai dava uma garrafinha daquelas, né, os mais antigos vão lembrar, fazia um furinho na garrafa que ela durava a tarde toda. Então, eu sempre olho para aquela experiência vivida de escassez, de abstinência, de falta, como um elemento fundamental para dizer o seguinte, a escassez existiu e foi possível superar com muita persistência. Segundo, e aqui é muito importante, é a formação, então, o ambiente da família, da comunidade e o ambiente no seminário. O seminário, nós somos o padre, o potencial sacerdote, ele é calejado, ele é moldado, ele é preparado para trabalhar com as mais diferentes possibilidades. Vamos pensar aqui quando um sacerdote, por exemplo, ele se depara com realidades extremamente complexas. Às vezes lá na confissão, às vezes quando tem que fazer uma encomendação, são coisas difíceis. O casamento é a festa, a alegria, mas o dia a dia é desafiador. Então essa preparação, Andressa, ela foi muito importante para lidar com isso. Como eu encaro essa jornada? Eu posso ter dois movimentos. Eu efetivamente mostrar para essas pessoas que elas estão certas, que um jovem não tem condições, não tem capacidade, que a coisa não vai acontecer. Ou eu tenho uma outra possibilidade. É fazer e mostrar que é possível. E foi isso que nós construímos. Nesses anos, é claro que nunca sozinho. Na Cressol Raiz sempre com um grupo, na época da Cressol, da instalação, com a comissão pró-instalação, depois com os nossos conselhos, as nossas equipes, lá na confederação sempre com a diretoria, com o conselho, mas a certeza e a convicção. Eu sempre digo para o nosso time, às vezes eu vou para algumas regiões, as pessoas dizem, mas aqui tem muita conversa disso, daquilo, do outro. Eu digo a eles, aprendi com meu pai, que está com 75, 76 anos, é um senhor fisicamente um pouco debilitado, mas mentalmente de uma sabedoria ímpar. Ele sempre nos dizia, nada resiste a muito trabalho. Então, Andressa, qual era a resposta? Muito trabalho. Trabalho, 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 trabalho. É aquelas pessoas que, eu inclusive encontro alguns, que lá atrás olhavam com desconfiança, hoje eles vêm e dizem, parabéns, a Cressol está fazendo um trabalho maravilhoso, tá gosto de ver a Cressol. Legal, objetivo alcançado. Eu fiquei instigado, depois vou deixar o Alexandre fazer a pergunta, mas eu fiquei instigado com uma coisa, porque a gente trabalha muito para desenvolver profissionais, né, inclusive dentro da Cressol Raiz, também líderes. E o que tu acredita, presidente Cledir, que foram os teus principais movimentos ali na Cressol Raiz, estava começando, o que tu acredita que como profissional, qual foram as tuas principais atitudes, vamos dizer, as 3 principais atitudes que tu tinha como profissional, que fizeram esse grupo de pessoas acreditar na tua liderança, acreditar justamente que você poderia sim ser presidente, porque não é simplesmente por acaso, você construiu isso com as tuas atitudes, com a tua forma de conduzir o dia a dia, né? E às vezes as pessoas acham, mas como é sorte que outro... Não é sorte, eu fiz alguma coisa para as pessoas perceber que eu posso, que eles podem acreditar em mim. Eu queria que tu compartilhasse, porque eu sei que tem muitos jovens que vão estar nos escutando, tem muitas pessoas que querem crescer e muitas vezes querem se tornar líderes e não sabem, que movimentos eu preciso estar cuidando, que veio por você mesmo, pela tua experiência, que a tua juventude, ela ficou num segundo plano de olhar, que foi muito mais forte os teus comportamentos, as tuas atitudes. Quais foram as principais que fizeram eles tomar essa decisão que você poderia sim ser um líder, ser o presidente? Perfeito, Andressa. Eu carrego comigo alguns ensinamentos, né? E nós trabalhamos muito na nossa equipe, e eu sou assim, e eu me cobro sempre para que eu não perca isso, que é a virtude da simplicidade e da humildade. Sandálias da humildade. Assim, das sandálias da humildade. Sempre procuro, e eu procuro fazer a autoanálise, porque às vezes pode ser que o Cledir, ele até acha que ele é simples e humilde, mas no dia a dia a prática dele não é a mais adequada. Então, coloco como mantra para a minha vida a perspectiva da simplicidade e da humildade como grandes características, e na convivência a gente observa isso. Eu tenho relatos, e a Cressol me permitiu isso, andar pelo mundo, conhecer lideranças de diferentes escalas na ordem de organizações no Brasil, e as pessoas percebem isso.
Então é sinal que estão no caminho certo. Isso a gente não pode se descuidar, porque a qualquer momento a vaidade pode tomar conta. E eu costumo dizer, eu hoje sou presidente da Cressol Raiz, sou presidente da Cressol Confederação, mas para mim isso é um cargo, é uma responsabilidade. Eu sou remunerado por isso, eu sou cobrado por isso, eu preciso ter uma postura, um comportamento, um caráter à altura disso, mas pode ser que amanhã não seja mais, semana que vem não seja mais, e o Cledir vai ter que seguir. Então esse é um primeiro elemento, a simplicidade e a humildade. Segundo, Andressa e Alexandre, eu gosto muito de ler, eu tenho uma dedicação muito longa, de muitos anos com a leitura, então a leitura e essa disciplina em ler, em entender, inclusive muitos livros que eu li foram sugestões vossa, né, Andressa, aqui, Alexandre, da Resulta Mais, que faz um trabalho maravilhoso na nossa Cressol Raiz, isso tem que deixar aqui destacado, registrado, e eu faço isso em qualquer ambiente. Então esse foi um segundo elemento, essa postura, esse posicionamento, essa preparação. Eu sempre estou me preparando, sempre estou buscando algo a mais, porque eu me sinto sempre pequeno, e eu confesso que quando vocês me convidaram, eu estava em São Paulo na semana passada. Quando eu, conversando com você, Andressa, eu pensei, mas será que é comigo esse troço aqui? Será que eu não sou um cara muito... eu acho que eu sou muito pequeno para ir falar da história, mas enfim, tudo bem. E eu falo isso de verdade, porque eu sempre me sinto pequeno, então sempre fiquei nessa postura mais de diálogo, de conversa. E um terceiro elemento dialoga muito com essa vontade de fazer as coisas. A entrega. Aqui eu gosto muito da palavra entusiasmo, né? A etimologia da palavra entusiasmo significa cheio de Deus, né? E aí a minha história, ela diz muito. Então eu nunca vou fazer um negócio meia boca. É sempre de corpo e alma e coração. Corpo e alma e coração. Eu digo para o nosso time, não pode fazer as coisas pela metade. As pessoas que estão no outro lado têm que sentir que você está entregando o teu máximo. Pode ser que é pouco para o outro lado, pode ser pouco, mas ele vai saber que você está entregando o máximo. Então, são características que elas são muito presentes no meu DNA, na minha vida. E aí, de novo, eu volto lá na minha infância, volto no seminário, coisas que eu aprendi, que eu convivi com o pai e a mãe. Então, foi uma liderança construída. Eu acho que esse é o elemento, Andressa. Foi uma liderança que foi sendo construída. Não é que o Cledir caiu do céu, e aí tem muito essa ideia, mas o Cledir é um cara de sorte, o Alexandre é um cara de sorte, a Andressa é um cara de sorte. Mas às vezes não vê o quanto que já estudou, que já foi em curso, que perdeu noite, que pegou um aeroporto, que uma noite mal dormida, tudo isso. Então é uma preparação e a mim particularmente isso tem uma importância grande. Vendo a tua história, né, Cledir, a gente vê pontos assim que, e aí vem para o mundo, né, o nosso mundo de empreendedor, são os grandes desafios hoje, a questão de trabalhar, né, quantas vezes você citou e bateu na tecla aí, remete às nossas raízes também, né? O meu pai lá, seu Armindo, sempre diz, o trabalho dignifica o homem, né? E até hoje, com 73 anos, trabalha todo dia, não trabalha porque precisa, trabalha porque gosta, sente prazer, sente satisfação, né? E te ouvindo, né? A tua dedicação, empenho, isso é muito forte e muito inspirador, né? Com certeza, todos que estão nos assistindo vão sair desse podcast aqui com muita inspiração. Porém, nem tudo são flores e rosas, né? Nessa jornada sempre tem grandes desafios. E aí eu gostaria que você compartilhasse, né, com os nossos telespectadores aí momentos que foram marcantes nessa jornada, né, do cooperativismo, nessa jornada Cressol, né, que você está trilhando uma história brilhante, excepcional, porém acredito que deve ter passado por grandes desafios. Quais foram os principais desafios assim que marcou o presidente Cledir para inspirar os nossos ouvintes aí? Uma baita pergunta, Alexandre, uma excelente pergunta, porque são esses desafios ou essas dificuldades ou esses percalços que nos tornam melhores, mais resilientes, mais fortes, mais preparados às eventuais dificuldades que virão no futuro. Olhando do ponto de vista organizacional, quando eu falo em termos de Cressol, Alexandre, um dos principais foi a desconfiança. As pessoas, eu tenho uma passagem que aconteceu comigo, que quando nós definimos que nós viríamos para Frederico em 2008, eu morava em Passo Fundo, então eu tinha saído do seminário, segui morando lá. Depois, em 2008, quando nós abrimos a Cressol, eu volto para Frederico, foi uma escolha minha, e não me arrependo, porque a gente precisa valorizar as nossas terras, aonde nós estamos, as nossas raízes.
Eu acredito que assim a gente vai, não adianta eu falar mal e estar longe, eu tenho que estar ali, tenho que ajudar a construir. E nós iniciamos um grande roteiro de reuniões para preparar a vinda da Cressol para cá. E em uma das reuniões, foi um fato muito marcante, e aqui foi uma grande dificuldade, por isso essa relação com a desconfiança, que ao final de uma das reuniões, havia lá um participante, eram grupos pequenos, 4, 5 pessoas, e um dos participantes, Alexandre, me disse o seguinte: olha, eu sou irmão do fulano e tal. Eu sei quem é o teu irmão. Pois é, o meu irmão disse, eu falei para ele que eu ia vir numa reunião da Cressol hoje à noite, e ele disse, eu lembro disso que nem se fosse agora, nós tínhamos terminado a reunião, nós estávamos fora do salão, a única coisa que tinha aquela lâmpadazinha na entrada do salão, uma lâmpadazinha fraca, nós estávamos embaixo, já com a porta fechada para ir, e ele disse, o meu irmão falou que esse negócio vai nascer morto. Eu voltei, eu ficava hospedado na casa da minha irmã, que em Frederico dizia que ficava aí, mas eu confesso que naquele momento eu voltei e aqui tinha um duplo sentimento. E eu sabia quem tinha falado. Se esse cara tá certo, isso aqui vai dar zebra. Nós não vamos colocar de pé essa organização aqui. Esse era um sentimento. O outro sentimento é dizer, não, independente do que ele pensa, nós vamos colocar de pé e nós vamos fazer a coisa acontecer. Seguir o segundo caminho de novo. Vamos fazer. Então esse foi um momento emblemático, extremamente desafiador, tanto é que faz parte da minha memória afetiva. Eu tenho uma relação extremamente boa com essa liderança hoje, tenho certeza que pensa diferente, mas está tudo certo, eu não o julgo, não é esse o objeto. O fato é que foi uma situação que acabou acontecendo. Um segundo momento muito desafiador foi esse aspecto, Alexandre, de assumir algumas funções que normalmente, muito jovem, que nas organizações cooperativas são ocupadas por pessoas de uma idade maior. Isso nunca foi simples, hoje está pacificado, mas no início foi muito desafiador, nós falávamos um pouco sobre isso, então algo que em algum momento acabava incomodando bastante. Um outro ponto foi exatamente em 2012, quando nós nos desmembramos de Constantina, que nós íamos construir aqui a nossa jornada, a nossa cooperativa no dia a dia. Isso exigiu muito. E a mim, eu nessa vida toda, sempre na Cressol, eu acabei dividindo um pouco as funções. Tanto é que a doutora Andressa aqui fez a apresentação, presidente da Cressol Raiz e presidente da Cressol Confederação. Isso tem um lado bom, mas tem muitos desafios aqui. Porque a responsabilidade aumenta, a carga emocional, a carga psicológica, ela acaba ficando maior. E isso traz, de alguma maneira, algumas noites um pouco mais longas, com menos sono, alguns cabelos brancos um pouco mais cedo. Então isso tudo, Alexandre, mas eu sempre faço um pouco, eu tenho muita fé, tá? É uma coisa importante aqui, talvez, Andressa, eu vou para a missa praticamente toda semana. Quem convive comigo sabe, né? Eu tenho aqui no bolso um tercinho que eu carrego comigo há muitos anos, desde quando eu cheguei no seminário. É algo que eu tenho comigo sempre. E tem alguns mantras que eu aprendi na época do seminário. Em momentos de dificuldade eu sempre os invoco e é impressionante porque logo uma solução ela aparece. Não é que é um milagre, mas é um caminho que começa a se visualizar para a gente seguir. Isso olhando do ponto de vista institucional. Do ponto de vista pessoal, naturalmente foi a perda da mãe. Foi uma perda trágica. A minha mãe, ela acaba cometendo um suicídio, que é uma coisa de uma complexidade extraordinária. Eu fui entender isso melhor no seminário, com todo o acompanhamento psicológico. Eu fui estudar um filósofo chamado Søren Kierkegaard, que tem um manifesto sobre o suicídio. Eu fui entender melhor o que estava por trás disso tudo. É claro que em um momento como esse, eu falando sobre isso, a minha alma ela sangra, o coração ele traz um sentimento triste, porque é claro que eu queria ter a minha mãe comigo agora, acompanhando essa jornada. Eu vou ser pai pela primeira vez, a filha está chegando em algumas semanas, então poder ter isso com a minha mãe, poder receber a neta. Mas essa história eu não consigo mudar. Aconteceu, eu tenho certeza que ela está num lugar maravilhoso nos acompanhando. Mas essa cicatriz de uma profundidade extraordinária, Alexandre, naturalmente me ajudou a ser um ser humano muito mais resiliente, muito mais compreensivo. Eu agradeço muito ao bom velhinho por ter me dado essa oportunidade de ter ido para o seminário, porque o seminário eu consegui integrar muita coisa na minha vida. Porque antes é o questionamento, por quê? Porque hoje eu não pergunto mais o porquê. Ou porque não existe mais. Porque eu fui entendendo que essa é uma parte de uma jornada, de uma construção, e que eu carrego, Alexandre, essas cicatrizes me servem
como base e sustentáculo para os desafios que eu encontro na Cressol, que não são poucos. Eu pego semanas, e aí eu agradeço muito a minha esposa pela compreensão. Uma outra coisa, eu renunciei a ter filhos mais cedo, em nome da Cressol. Se alguém vai me perguntar, tu se arrepende disso? Eu nunca vou me arrepender das minhas escolhas, não há como se arrepender, mas eu fiz isso. Por quê? Porque eu sabia que, num determinado momento da minha vida, eu tinha que dar tudo para a Cressol. De energia, de entrega, de dedicação, e assim eu faço. Nós temos na Cressol Raiz já há muito tempo, nas nossas agências, algumas fazem todo dia, algumas vezes por semana, mas acontece o momento do Pai Nosso, ou do Ave Maria, independente do que for. De manhã cedo, chegam na agência, vai para a mesa e logo vai para um local para fazer a oração. E nós temos estimulado muito isso. Isso é muito importante. Faça isso na tua empresa. Se tiver 2 funcionários, 5 ou 10, o Pai Nosso vai durar 30 segundos, 40 segundos, de preferência desde que as pessoas façam o pedido. O que a gente começou a perceber, Andressa? Às vezes eu estou lá na oração e tem um colega pedindo pela saúde da mãe dela, ou do pai, e aí eu entendo por que ela não está legal. Senão eu começo a julgar. Ah, mas a fulana está de cara torta, será que é comigo? Não tem nada a ver comigo. O problema é dela, é o pai dela, ou a mãe dela que está doente, ela está com um problema. Então a oração, ela trouxe, e aí olhando o ambiente da Cressol Raiz, uma coesão muito maior no time. Porque o momento da oração é o momento da prece, do pedido, mas também é o momento do agradecimento. Então eu acredito muito, e é algo que eu vou explorar no futuro. Inclusive, Alexandre, eu entendo, e aqui eu quero que as pessoas não me entendam mal, que a espiritualidade, no sentido pleno, absoluto, ela nos ajuda a melhorar o desempenho, o resultado, o faturamento das nossas empresas. Então, porque você vai ter um ambiente melhor. As pessoas, eu às vezes encontro pessoas que dizem assim, eu nunca imaginei que eu ia vir num lugar, porque se as pessoas chegam lá 8 horas da manhã, seja quem for, nós vamos levar para a sala e vai rezar o Pai Nosso. As pessoas saem e dizem, eu nunca imaginei que eu ia vir aqui no lugar rezar o Pai Nosso. Não, porque vamos rezar o Pai Nosso. Então, essa ideia da espiritualidade, voltando nos 3 elementos que você perguntava, do que me ajudou a chegar lá, essa força e essa convicção, e não tem como ser diferente, que nós estamos aqui com um tempo emprestado pelo bom velhinho, então como é que a gente retribui isso da melhor maneira? Inclusive, vou complementar, porque eu acho que são práticas de liderança que vêm também desses valores que você trouxe dentro da tua presidência, que você trouxe, tu incentiva, né? Mas também que se torna práticas de toda companhia, de todo mundo lá, inclusive o momento da gratidão, né? Eles têm um outro momento que eu acho muito bonito, que é se para, né, para agradecer e para ver as coisas boas. Para celebrar, né? Então é um momento que eles celebram, que eles agradecem, e acho muito bacana, assim, do quanto fortalece, em vez de eu ficar reclamando, em vez de eu ficar olhando para as coisas que não se tem. Então vamos agradecer porque a gente já tem, vamos agradecer por aquela pessoa que melhorou da equipe, e essa é uma sacada muito valiosa, essa da oração, né? Porque quando tu vai entender, às vezes, o que está por trás daquela pessoa que está vindo trabalhar, e eu me lembro, inclusive, de um relato de um líder que ela veio para uma mentoria e ela era braço direito, e o líder estava com o filho hospitalizado numa situação grave, e ela já estava sendo preparada para a liderança, né? Antes de ser mesmo. E ela disse assim, Andressa, a gente está parando tudo aqui, a gente está se dando o máximo para que quando ele voltar tudo esteja bem, inclusive está nas nossas orações, porque a gente entende que esse senso estava dentro, imprimido, ele não estava lá, mas todos estavam rezando, todos estavam ajudando para que nada saísse fora do processo, para que isso não fosse uma preocupação daquele gerente. Então, que bacana, né? Tu vê o exemplo das pessoas, aquela oração, aquele momento onde que a gente se conecta não só com o profissional, mas com aquela pessoa que está lá, com a história dela, com a família dela, e a gente traz isso, o quanto nos momentos difíceis, eu me lembro que quando aquele líder voltou, ele trouxe, me contou assim, do quanto ele ficou feliz de voltar, que as pessoas se preocuparam em realmente fazer as coisas funcionar e não parar as coisas de andar e fazer, porque isso ia deixar ele mais tranquilo, isso ia deixar ele podendo cuidar do filho dele, e fazer o filho dele passar por essa trajetória. Então é muito além, torna-se um propósito trabalhar em equipe juntos,
é por um objetivo nosso, meu, como pessoa dentro desse time, mas é um objetivo da Cressol Raiz como força, né? E aí vai vir para o associado, porque quando eu tenho uma equipe que está pensando assim, aí o associado vai sentir. Porque se eu estou lá fazendo o melhor para que nosso integrante não está aqui, nosso líder, né, não está aqui, mas a gente precisa fazer porque isso vai fazer ele se sentir bem, imagina como é que é o atendimento, imagina como é que é receber as pessoas. Então, e isso começa dessa liderança, e isso começa dos valores, dos princípios, dessa base que está muito bem clara dentro da tua liderança. E puxando nisso até porque vou puxar um link aqui também, porque muitos que estão nos escutando, acompanhando o ResultaCast, talvez não entendam. Cressol Raiz e Cressol Confederações, né? E eu acho importante, porque às vezes as pessoas vão se perguntar, mas o que é? Eu vou fazer um link extra do nosso assunto, porque eu acho que as pessoas precisam entender também o que é a Cressol Confederações, para quem está aqui no podcast, está acompanhando e não entendeu ainda a grandiosidade de tudo isso. Sim, Andressa, eu vou falar dessa estrutura, mas não quero perder a oportunidade de reforçar esse momento celebrar que você trouxe aqui. Nós, em todas as agências, ao menos uma vez por mês, o nosso time vai pelas 16 e alguma coisa, busca uma água, um refri, um suco, uma champanhe, o que quiser, pega lá um lanchezinho e celebrem as coisas que foram positivas, as mais diferentes, independente do negócio que você tem. Reúna lá o time, você vai ver que tem muita coisa boa, porque a tendência é que a gente fique envolto nos problemas, no que falta. E o celebrar é celebrar aquilo que a gente conseguiu produzir. Então, esse é uma outra pegada muito forte que nós temos na Cressol Raiz, essa dimensão da espiritualidade muito presente, muito autêntica e verdadeira, e um momento de celebrar também como algo que nós praticamos muito. Do ponto de vista da estrutura do sistema, nós temos a nossa Cressol Raiz, é uma da singular, nós temos 58 cooperativas no sistema Cressol, todas elas totalizam mais de 900 agências, então a nossa Cressol Raiz, com sede em Frederico, hoje tem 48 agências, são 500 colaboradores hoje ligados à nossa Cressol Raiz. Essa cooperativa singular, ela está vinculada a uma central, a sede dela é em Passo Fundo, a nossa central Cressol Cicoper, mas ao final toda essa estrutura de sistema está vinculada a uma confederação. E é nessa confederação onde tem as grandes discussões sobre o futuro do sistema Cressol. As grandes decisões estratégicas, eu sou presidente do conselho da administração da Cressol Confederação, foi isso. Eu cheguei lá com 33 anos, eu encontrava presidentes de cooperativas que tinham mais do que o dobro da minha idade, e aí que vinha um pouco essa desconfiança, mas com esse time todo no conselho, com a nossa diretoria, porque eu acredito muito que ninguém faz nada sozinho, tu tem que ter pessoas muito comprometidas, pessoas boas, pessoas honestas, pessoas comprometidas ao teu lado, porque isso vai te fazer construir a sua jornada, caso contrário você vai trabalhar muito e o resultado pode ser pequeno, porque um faz por um, não adianta, o Cledir é um, ele vai fazer por um, tem que ter muitas pessoas que o ajudem. Então hoje a estrutura da confederação é a estrutura máxima do sistema Cressol, se assim nós pudéssemos dizer. É a estrutura onde tem lá toda a nossa parte de produtos, serviços, tecnologia, as grandes negociações com o BNDES. Então, hoje eu acabo acumulando essas duas funções. Por isso que na pergunta do Alexandre, né, quando a gente olha das dificuldades, essa conjugação não é algo simples, porque você tem uma carga e uma cobrança na cooperativa, você tem uma carga e uma responsabilidade na confederação. Eu procuro equilibrar, e aí eu não posso esquecer que eu tenho uma esposa, que tem uma filha que chega, que tem uma família. É um problema, às vezes... hoje, com o passar do tempo, a gente entende muito melhor, né, ter esse equilíbrio. Como é que existe essa conciliação, assim, hoje? Como é que está sendo fazer? Porque a primeira coisa que instiga nós, assim, todo profissional, todo líder que quer crescer, ele também vai precisar aprender a gerir isso. Como eu vou conciliar para que eu possa, em todas essas áreas, eu ir continuando, mas fazendo a minha missão, fazendo o meu legado acontecer? Saber dizer não, Andressa. O saber dizer não foi determinante. Eu tinha uma época que eu não conseguia, todas as agendas eram importantes, todo mundo queria o Cledir, porque é o presidente da confederação e tem que ir, precisa estar. Só que chega um momento que e aí quando você lê um livro chamado O Essencialismo, você começa a entender o que é essencial na nossa jornada. Primeiro, a família. Bom, portanto, se primeiro a família, ela precisa estar na ordem do dia como a primeira.
E nesse sentido eu tenho que agradecer muito. Eu tenho uma esposa com um grau de compreensão extraordinário, assim, entende, respeita muito essa jornada. Então, mas eu também entendi que muita coisa eu preciso dizer não é possível. Eu não vou conseguir atender todas as agendas, nem da Cressol Raiz, nem da Confederação. Então, às vezes o gerente me manda, eu tenho que dizer, eu não vou conseguir. Mas por que eu não... Ou coisas... eu estou em Frederico. Quando eu estou em Frederico, eu não vou almoçar com ninguém, eu não sei se não for com a minha esposa. Eu vou almoçar em casa. Porque eu estou poucos dias. Mas chegou alguém, tem... Não, tá bem, vocês podem almoçar e eu vou almoçar com a minha esposa. Então, casos extremamente excepcionais. Então, o dizer não, Andressa, para mim particularmente, é ainda um desafio, não é simples, porque o dizer não é uma palavrinha tão curtinha, parece tão simples, mas na ordem do dia tem um grau de complexidade. Mas essa conjugação, para mim, quando eu fui amadurecendo e tendo uma capacidade maior e uma maturidade maior de dizer não, para mim ficou mais fácil. Escolher as agendas que efetivamente eu vou ir, tá? E aí não é questão, eu às vezes vou numa agenda lá, agora vai só nas agendas. Não. Tem muita agenda simples, em lugares simples, que eu vou lá e faço com todo o gosto. Mas é a ordem do dia. Bom, eu tenho uma outra coisa que eu vou ter que fazer, não, então eu vou fazer isso aqui. Essa capacidade de poder ir ajustando foi extremamente importante, de equilibrar, porque, bom, eu tenho uma jornada na família, eu tenho uma jornada na Cressol Raiz, eu tenho uma jornada na Confederação, na Cicoper, eu tenho uma presença na comunidade, que a comunidade, por vezes, exige, mas o dizer não, às vezes, é muito mais importante do que uma montoeira de sim. Você acredita que esse dizer não é maturidade? É maturidade, é muita sensibilidade, é muita consciência, é você ter essa consciência, porque o Cledir, ele nunca está preparado para ouvir um não. E eu sei que o outro lado também não está preparado para ouvir um não. Então, até como eu vou dizer um não? Como eu vou dizer um não? Por exemplo, nesse momento da história, eu tenho muitas agendas, mas nas próximas semanas chega a nossa filha. Nada no mundo é mais importante que isso. Então, eu vou dizer, eu não vou por isso. Eu não vou ir nessa agenda porque eu vou ir almoçar com a minha esposa ou a minha filha está chegando. Quer dizer, mas é algo... Exige muita maturidade, Alexandre, muita maturidade. Mas é importante. Porque eu dizia sim para tudo, chegou um momento que eu não aguentava mais fisicamente, mentalmente. Você começa a colocar em jogo, inclusive, a tua relação no ambiente da família, porque é normal que a família vai questionar e vai te dizer, tu vai viver com a Cressol vai ser o resto da tua vida. E não significa dizer, né, Alexandre e Andressa, com o meu não. Quando eu digo não para alguma coisa da Cressol, é porque o meu compromisso, a minha paixão, o meu amor por essa organização é menor. É muito maior. Mas eu sei que se eu estiver bem nesse ambiente fora, eu vou estar bem para fazer a minha função na cooperativa. E a gente percebe também, né, presidente, que tem situações onde o dizer não custa muito caro. Tem pessoas que abraçam fazer coisas muitas vezes com pouca importância e por não dizer não, acabam perdendo tempo e deixando de fazer o que realmente é atribuído à sua função, é atribuído à sua área de conhecimento, por exemplo. Isso a gente vive muito na organização. E até te questionei sobre a maturidade, porque a gente percebe isso. A partir do momento que o colaborador ou o líder ele aprende a selecionar e dizer não para algumas coisas, o rendimento e o foco dele do resultado acaba sendo extraordinário. Então faz parte muito desse, pelo menos a forma que eu enxergo, que faz muito parte do crescimento, é amadurecimento, dizer não, e saudável. Não só para a vida pessoal, saudável para a organização. Falando em organização, presidente, vendo nessa trajetória inspiradora, né, conheci um pouco do presidente pelas vezes que a Andressa comentou da tua bagagem, do teu conhecimento. Estou, né, está sendo uma aula, eu posso chamar de professor já aí, hein? Nessa linha, como é que o presidente, né, da Cressol Confederações vê o cooperativismo, vê a evolução e vê a importância dele para a comunidade? Você, por exemplo, assim como eu, vim do interior, né, numa comunidade do interior, mas a cooperativa não está no interior, né? Hoje ela está na cidade, ela tem um impacto regional muito grande. Como o presidente, que é uma pessoa visionária,
vê o cooperativismo e a importância dele para o desenvolvimento regional? Essa pergunta é a pergunta do milhão, Alexandre. Ela tem, para mim, traz a essência da discussão quando a gente fala do cooperativismo. Nós estamos falando de um movimento secular, então são séculos, é um movimento que sobrevive mundo afora, sobreviveu a guerras, a crises emblemáticas, ao exemplo da crise de 1929, e o cooperativismo lá esteve. Mas é muito verdade que nesse momento da história nós nos deparamos com uma nova perspectiva em pensar o futuro, e aqui eu quero só fazer um olhar rápido sobre o tema do cooperativismo, principalmente financeiro. Quando a gente olha o cooperativismo de crédito, como as pessoas tratam o financeiro, ele tem uma participação extraordinária nas comunidades, ele está presente, ele participa, ele investe muito na comunidade. É claro que a comunidade investe na cooperativa e compete a ele devolver. A Cressol, se eu pegar a Cressol, tem projetos maravilhosos com jovens, com mulheres, com a melhor idade, com as crianças. Quer dizer, existe um conjunto de iniciativas que fazem parte da essência, das raízes do DNA do cooperativismo. Mas quando a gente pensa o futuro dele, Alexandre e Andressa, e aqui é impressionante, é uma linha tênue, tão imperceptível, mas traz uma análise do futuro. Quando a gente olha a indústria financeira brasileira, tem 3 grandes movimentos bem postos. Nós temos os bancos 100% digital, Nubank, Inter, que você não encontra um gerente, você não encontra ninguém, você não encontra uma agência. Eu vou ir na agência do Banco Inter, do Nubank. Não vai ir. Você vai entrar no chat, que alguém vai te atender, e essa é a experiência, certo ou errado, que está fazendo muito sucesso, tem milhões de brasileiros aí que participam. Então, esse é o modelo. O segundo modelo, nós temos a indústria financeira tradicional, os grandes bancos, que fecham agências, enxugam a sua estrutura e caminham cada vez mais para esse modelo tecnológico. E vão criando todas essas células, essas plataformas, mas há uma transição acontecendo aceleradamente nessa linha. E temos o cooperativismo, que procura aqui sendo um pouco aristotélico, um equilíbrio. Ele segue abrindo agências, então no movimento contrário da indústria financeira tradicional, e segue abrindo agências exatamente para essa perspectiva, né, Alexandre? As pessoas gostam de ir, elas querem dialogar, querem conversar, querem trocar uma ideia, querem ter o olho no olho, mas ao mesmo tempo trazendo toda essa estrutura tecnológica. E aí eu vou olhar um pouquinho, olhando isso para a Cressol, né? O cidadão ele pode ir numa agência, ele pode fazer o autoatendimento ou no ATM ou pelo celular, ou ele pode ser atendido pela nossa agência 100% digital. Nós trabalhamos nessa lógica de dar a possibilidade de escolha. O associado escolhe no que ele quer ser atendido. Num grande bancão desses, normalmente não tem escolha. Você vai receber uma mensagem, a partir de amanhã tu vai ser atendido na plataforma X e vida que segue. Se você quer ou não, aí é a escolha. Se eu vou seguir, eu vou buscar. Por que eu digo isso, Alexandre? Porque o futuro do nosso modelo, do modelo do cooperativismo financeiro, passa por essa capacidade de nós equilibrarmos aquilo que eu chamo do físico e o digital, ou máquina com gente, o humano com o digital. Se nós tivermos essa capacidade, e isso é muito real. Eu participava algumas semanas atrás no evento em Boston, nos Estados Unidos, e a discussão era essa. Por um lado, no cooperativismo, se falava exaustivamente da abreviação da tal da IA, da inteligência artificial, e no outro lado, pessoas. O que mais, as duas expressões mais utilizadas eram inteligência artificial e pessoas. Inteligência artificial e pessoas. E essa semana eu estava num evento na Serra Gaúcha e tinha um palestrante americano falando um pouco sobre o futuro dos negócios, e eu achei genial, porque ele dizia o seguinte: nós precisamos entender que a inteligência artificial ela não é um fim em si mesma, ela é um meio. E o importante é que as pessoas entendam que a finalidade, o fim último, somos nós, os seres humanos, e nós que vamos utilizá-lo. Então, o futuro do cooperativismo passa por isso. E a liderança, Alexandre Andrés, que não entender no nosso movimento, que não entender o que está acontecendo, ou sonegar qualquer uma dessas perspectivas, numa visão de longo prazo vai ter dificuldade. E aí eu vou concluir. Por que nós chegamos a essa conclusão? Eu estava num evento, agora fora do Brasil, algum mês atrás, e tinha os presidentes dos 5 maiores sistemas de cooperativas de crédito do mundo, todos seculares, mais de 100 anos. E aí o mediador pediu a eles: qual é o maior desafio que vocês têm nas suas organizações? Todos eles, presidentes, exemplo meu, fala. Não, eu quero um desafio. Eles foram unânimes em dizer: o nosso maior desafio é voltar a nos reconectar com os nossos cooperados. Porque nós temos tanta tecnologia, tanta coisa, que a gente não conhece mais o cooperado, eu não olho no olho dele, não aperto a mão dele, e para o cooperativismo isso faz falta. Então o futuro passa por isso.
seguir presente nas comunidades, desenvolvendo, apoiando as diferentes iniciativas, mas incorporando essa revolução tecnológica, preservando essa face humana, presente, de relacionamento nas comunidades. Aproveitando o gancho, né, já que nós estamos nessa linha da tecnologia, da evolução, né, e cada vez mais a questão da inteligência artificial é realidade, né? Dentro de casa nós temos lá a Lívia, nossa filha, por exemplo, que tem uma facilidade de saber sobre tudo, porque vai lá, busca chat GPT, rapidinho conseguem resposta para tudo, né? E aí vem uma preocupação, né? Como o senhor é um belíssimo exemplo, né, de dedicação, de estudo, realmente de usar a mente, né, para buscar conhecimento, para se desenvolver, porque a nossa mente precisa de estímulos e precisa ser trabalhada. E aí vem a minha preocupação, né? Quando começou a se usar a calculadora, né, o que aconteceu? Por exemplo, eu tenho facilidade enorme hoje de fazer conta de cabeça, pá, vai embora. Porque eu usei isso e faço conta de cabeça rapidinho. Vai já para os meus filhos e já tem uma dificuldade muito grande. E eu vejo dentro da organização muitas vezes pessoas, mas conta simples, sabe? Mas não, tem que pegar a calculadora e tem que somar, porque não usa essa prática. E aí eu gostaria, né, até pelo conhecimento, pela bagagem, né, por todos esses fóruns e cursos que o senhor tem participado, qual é a visão do Cledir em relação a essa nova geração que está vindo? E como a cooperativa está se preparando para lidar com esse novo público? Para conectar com essas gerações que vêm numa outra pegada, vêm numa outra linha, e como vocês estão vendo tudo isso? Alexandre, não tenho dúvida que na ordem do dia essa tua pergunta eu a colocaria como um dos maiores desafios das organizações, das instituições nesses tempos. E aí eu falo instituição família, o exemplo que você está trazendo, a instituição cooperativa, a instituição empresa, a instituição igreja, a instituição pública, porque naturalmente nós estamos diante de uma grande revolução e de uma grande transformação que ela vem acontecendo. A nossa percepção, o nosso sentimento, e aí por isso que eu tenho observado, inclusive a palestra do final de semana traz um pouco um alento nesse sentido, Alexandre, porque há uma corrente muito grande na sociedade colocando e atribuindo que a salvação de todos os nossos problemas e a resolução de tudo vai acontecer por meio da tecnologia, da inteligência artificial. E ela sim, ela vai trazer muitas respostas. E eu não tenho dúvida que muita coisa boa, inclusive para nós. Muitas coisas boas para a humanidade enquanto tal. Mas existem um conjunto de elementos que eles nos preocupam. Naturalmente eles trazem preocupação. E essas preocupações, ao meu ver, ela vai passar muito, e nós estamos dentro da própria Cressol fazendo toda uma análise. A inteligência artificial já faz parte do nosso negócio, ela já está presente, mas ela precisa estar a serviço, no nosso caso, para melhorar e qualificar a experiência do nosso cooperado. Reduzir o custo da operação, melhorar a rentabilidade do nosso modelo de negócio e, com isso, permitir que eu possa devolver esses resultados aos nossos cooperados e não ter um movimento contrário. Um movimento contrário que me distancia muitas vezes do cooperado. E é essa leitura, Alexandre, e aí por isso que a tua pergunta é de uma sabedoria enorme, porque demonstra que é alguém que está atento e percebendo. Mas se você entra nessa onda, às vezes você assiste uma palestra de inteligência, eu já vi gente, o cara vai para a palestra e vai para casa, ele não dorme de noite, e no outro dia ele diz o seguinte, o meu negócio vai terminar semana que vem. E não é nesta lógica. Esses dias eu estava num bate-papo e alguém me fazia a seguinte pergunta, Cledir, como é que a Cressol, que dialoga com a tua pergunta, Alexandre, como é que a Cressol está vendo essa questão do fim do dinheiro físico? Como assim o fim do dinheiro físico? Não, o dinheiro físico vai terminar. Eu disse, tudo vai ser a moeda digital, o dinheiro, os bitcoins, não sei o que, a moeda virtual, blá, blá, blá. Eu disse sim, esse movimento ele vai acontecer. Mas eu cheguei na Cressol há 19 anos atrás e as pessoas diziam, ano que vem vai terminar o cheque. Há muitos meses que o sistema Cressol processa exatamente o mesmo número de cheque. Não é que aumentou, mas também não diminuiu. É claro que aí, Alexandre, se falar dos seus filhos, eles não vão andar com cheque na gibeira de jeito nenhum, essas novas gerações. Não vão andar.
Mas para dizer que não é uma mudança, vai terminar o dinheiro, não vai mais ter dinheiro, não. Isso aqui, ela é uma mudança que vai levar muito tempo, mas eu entendo que a organização ela precisa estar muito atenta de como ela vai incorporar isso. Aí, de novo, eu trato as instituições no sentido mais amplo, aqui não tão somente na Cressol. E nós olhamos nesse prisma. O quanto que isso vai nos ajudar a melhorar a experiência do nosso cooperado, melhorar a nossa eficiência, a nossa rentabilidade, porque no final do dia isso acaba voltando para ele, né? E me fez lembrar agora, a gente viajou, né? Teve as férias com a família para os Estados Unidos, Nova York, Orlando, e justamente a gente viu muito isso lá, né? Então a gente teve e nos questionávamos, aproveitamos justamente para trabalhar eles, que vêm com essa geração, que foram para um país onde é tudo a tecnologia e a questão do tempo é o dinheiro. E que o atendimento, ele é completamente oposto. Não tem essa história. Lógico, nós estamos aí dividindo uma classe social. Vai ter alguém que paga muito valor, mas o popular não existe. Relação, conversa, se importar, olhar no olho. Inclusive, a gente teve experiências até mesmo na Disney, né? Eu vou usar em falar isso porque me parece que eu estou falando algo muito estranho. A Disney é alguém que a tecnologia, ela te avisa quanto tempo tu vai ficar na fila e a tecnologia veio para quê? Para o meu cérebro ficar pronto e não gerar uma expectativa e não me frustrar lá. De andar que eu tenho que esperar 1h40 para andar no brinquedo. Então, tudo isso eu já vou esperando. Mas, ao mesmo tempo, eu fui com a expectativa e eu vou ousar em falar isso porque eu sei que as pessoas dizem, o mundo encantado. Eu vi pouca relação. É claro que tem uma questão da nossa linguagem, mas mesmo assim nós tínhamos uma pessoa que conseguia falar e mesmo assim eles não tinham esse olhar tanto. E eu percebi que muitas vezes na parte do recebimento das pessoas tinham pessoas de muita idade fazendo a parte da frente e os jovens não estavam nessa recepção. E eu falei para ele, me chamou a atenção. Olha só como eles estão buscando uma outra idade para trazer para a parte da recepção das pessoas na portaria e também do quanto é difícil, porque aquela coisa de que você vai ser encantado com atendimento, sim, nas princesas, nas questões específicas, sim. Mas de forma geral, eu senti, e eu já tinha ouvido falar isso, a dificuldade que a própria Disney está tendo para trabalhar com as suas equipes o encantamento. Porque vem a tecnologia, vem a mudança, vem a geração, e aí a gente trouxe muito para os nossos filhos. E eles diziam, meu Deus, mas né, as pessoas muitas vezes, essa sensibilidade, esse olhar e tentar... Não. Então, a gente sentiu falta disso. A gente teve a experiência lá e voltou para cá com a certeza de que, principalmente para nós aqui brasileiros, que a gente tem muito forte isso, né? Talvez lá a gente conversou com pessoas e entendeu que é a cultura deles, que tempo é dinheiro, que é mais objetividade, praticidade, agilidade, mas ao mesmo tempo, quando a gente vê do quanto é importante esse olhar, essa conexão, o me importar, que está justamente eu lembro disso, lembro que a gente trabalha muito com os líderes e com os times, que é fazer o sócio feliz, né? Isso é algo muito forte que o presidente Cledir traz e propaga com muita força dentro da missão dele, dentro da Cressol Raiz, da Confederações, mas eu vejo muito, que acompanho muito a Raiz, e eu vejo o quanto é forte, do quanto a gente está preocupado em fazer esse encantamento, e de quando a gente vai para um mundo, primeiro mundo, vai para que a tecnologia está vindo com todo vapor, mas ao mesmo tempo falta, a gente sente falta, a gente viu que eles, jovens, perceberam ali o quanto faltava esse se importar, se conectar, e não só apenas o resolver rápido o teu problema com agilidade. Então, a praticidade é bom. Esperar e saber que na Disney lá eu vou esperar 1h30, o brinquedo é todo preparado, a tecnologia é incrível, mas mesmo assim na fila, eu ter um sorriso de alguém, é algo que é inexplicável. Né? Uma pessoa passou mal, o tempo que demorou, todos nós fomos lá ajudar, mas o tempo que demorou para a própria equipe lá se disponibilizar para fazer o movimento, fez, beleza, mas ao mesmo tempo eu fiquei, olha como a gente também como líderes precisa estar fazendo esse olhar, fazendo essa reflexão,
para a gente também não cair aí em algo que é perder as nossas essências, né? Que é perder aquilo que a gente lutou tanto para trabalhar e para desenvolver, e que a tecnologia vem, nós temos, mas a gente não pode perder coisas que vale a pena fazer as escolhas de quem eu quero conviver, aprender, poder ser humano. Com certeza, eu acho que esse exemplo que você traz da Disney, né, que nós olhamos como o estado da arte, e quando você experimenta, observa que o estado da arte não é exatamente assim. Então, é essa ideia do equilíbrio, né? Eu tenho uma estrutura tecnológica fenomenal, mas vocês sentiram a necessidade de uma presença física de alguém, e é isso, né? Nós tivemos algumas semanas atrás também nos Estados Unidos, exatamente isso. Também sentiram isso? Esse é o sentimento. Eu me senti assim, será que comigo que eu não estava? Eu tive até de falar, eu não falei muito isso nas minhas redes sociais, porque eu disse, será que é uma sensação muito... Ainda eu falei para uma cliente minha, começou a compartilhar, e aí tá encantada, eu falei, pois é, eu acho que meu nível de exigência brasileira de relação, de conexão é maior, porque faltou isso, no olhar, no sonho, não é que era todo mundo, mas o quanto é difícil manter, porque eu leio os livros que ensinam isso, eu admiro toda a história da Disney, eu fui lá, assim, eu estava mais feliz com os meus filhos, porque eu criei. Aí chegou no ponto. Também, a expectativa. A expectativa e a geração. O grande desafio, mesmo a Disney, com a tradição que tem, com a história que tem, ela está passando um momento desafiador de transição para acompanhar a tecnologia, por exemplo, da Universal. Que é um parque mais tecnológico, que se você pegar os nossos filhos, pedir para eles aonde eles gostaram mais, ou aonde eles voltariam, não voltariam para Disney, voltariam para lá por causa da tecnologia. Então, mesmo uma história toda foi estudada inúmeras vezes, se trabalhou o tema quantas vezes, né? Encantamento, mas o encantamento vai ter que andar junto com a tecnologia para atender esse público que está vindo. E no fundo, o que fica para nós todos, e eu digo isso sempre na Cressol, todo o sucesso construído pela Disney até hoje é longe de ser garantia para o futuro. Longe disso. A garantia para o futuro é um bom planejamento, boas decisões, entender o movimento que está acontecendo no mercado. E eu faço essa análise na Cressol. Ano que vem vamos celebrar 30 anos, uma história bonita. Começamos lá com 27 pequenos agricultores, o mais escolarizado lá com a 4ª, 5ª série. Hoje, uma estrutura reconhecida no Brasil e no mundo, a nossa Cressol Raiz. Isso é determinante para o nosso futuro, o nosso sucesso? Não. É uma referência para tomar decisões, mas é exatamente isso. Então, às vezes a gente olha para o nosso negócio, bom, eu estou com um pouco de dificuldade, aí você vai num negócio chamado Disney e você observa que lá eles estão, de alguma maneira, sofrendo um pouco essas grandes transformações, e aqui entra o papel do líder. A liderança, a sensibilidade, a percepção, o entendimento do que está acontecendo, eu estou atento a essa transformação digital, tecnológica, ou eu vou sonegar, não, isso aqui nunca vai pegar no meu negócio. O fim vai estar próximo. Bom, mas eu tenho recursos escassos, como é que eu vou incorporar isso? Aí entra toda a necessidade de ter uma boa equipe, um bom assessoramento, uma boa estrutura que lhe ajude a tomar as melhores decisões, né? E pensando nesse seu propósito como líder, como uma liderança, né? Tanto da Cressol Raiz como confederações, qual que é o teu propósito para os próximos anos? Assim, o que você tem como visão e olhar para a tua liderança? Você lembrou bem, Andressa, nós temos um mantra na nossa Cressol Raiz que é o sócio feliz. Eu costumo dizer que poderá chegar um dia que teremos dinheiro e resultado para encher uma sala de dinheiro, mas se nós olhar lá o nosso NPS e ver a nossa avaliação baixíssima, significa que alguma coisa nós falhamos. Então, o propósito é seguir construindo essa organização com muita energia, com muito entusiasmo, com muita entrega, mas nunca, jamais se distanciando de valores que eles são imutáveis, da simplicidade, da transparência, da honestidade na condução desse processo, de uma presença, isso que o Alexandre falou, uma presença constante e permanente na comunidade, devolvendo para a comunidade tudo aquilo que ela nos entrega. Eu tenho um propósito de vida tenho aquela ideia assim, se as pessoas perguntarem
a ideia do conselho, isso é bom, você não daria, você venderia, mas para além das analogias dessa ordem, um propósito é seguir investindo muito na preparação e capacitação dos times. Se alguém de uma empresa perguntar, olha, acreditou com um pouco de dificuldade, o que tu acha que eu deveria fazer, o que você pensa que eu deveria fazer? Pega o dinheirinho que você tem e invista no teu time. Prepare o time, capacite, invista tempo neles, escuta o que eles estão precisando, porque às vezes tu tem uma entidade, uma organização que fatura uma Babilônia, ela poderia faturar muito mais com pequenos investimentos que você poderia fazer no time. Então o propósito de vida é seguir preparando novos líderes, novas lideranças. O meu grande sonho é que aqueles que virão depois de mim nos espaços que eu passei possam ser melhores do que eu, melhores enquanto seres humanos, melhores enquanto profissionais, melhores em visão de futuro. Se eu conseguir isso, o meu propósito será alcançado. Tenho um propósito familiar, naturalmente, de poder ter a minha filha, que é uma coisa que para mim sempre foi um desafio. Imagina eu me preparando para uma vida celibatária, sacerdotal. Então é uma mudança no mindset, na configuração da mente, mas tem sido uma experiência maravilhosa. Mas isso é uma outra jornada do ponto de vista profissional. Eu sigo obcecado com esse projeto de fazer esse sistema crescer, se desenvolver, mas sem perder as referências, sem perder as origens, sem perder aquilo que são tão importantes e tão fundamentais. Sempre preparando, capacitando, treinando, motivando os nossos profissionais. Tem uma coisa muito singela e simples, que se o líder entende, é fator de sucesso. Se nós pegarmos o século XIX, Alexandre e Andressa, as empresas contratavam profissionais levando em conta a força física, o braço. Escolaridade era pouco importante. Vem o século XX e diz o seguinte, olha, só a quarta série forte não é o suficiente. Tu precisa ter uma graduação, uma capacitação. E aí vem muito essa avalanche da graduação, da pós-graduação, do mestrado, do doutorado. Quer dizer, o século XX trouxe muito essa carga. O século XXI nos diz o seguinte, cara, se tu só ser bom com os teus braços e bom com a tua cabeça, mas se o teu coração não estiver bem, pouco adianta. Então o meu propósito é que os times na qual a gente lidera, eles possam estar fisicamente bem para produzir, para entregar, com a cabeça boa e o coração bastante harmonizado. Quando esse tripé está bem equilibrado, o teu negócio vai a 1000. Parece um conto de fadas, parece simples, não é no dia a dia, mas é possível fazer. Começa por quem? Pela liderança. E é justamente esse o trabalho que a Resulta. Eu acho admirável porque a minha missão, né, principalmente nesse projeto desse ano, era trabalhar a mente e o coração, né? Trabalhar a mentalidade deles para conseguir lidar com as mudanças, para conseguir se reinventar e liderar de uma forma humanizada, de uma forma conectada, tanto com o associado como também com o seu time. E também a emoção deles, né? Porque quando eu estou feliz, e a gente sente isso, assim, a felicidade deles de fazer um evento até amanhã. Eu estou indo para 3 Passos, a gente vai estar com um grupo de mulheres lá justamente para fortalecer ainda mais o empreendedorismo feminino, poder fazer um trabalho muito bonito lá. E isso é algo importante. A equipe, a liderança, eles se envolvem em projetos sociais porque tem essa emoção. Porque não é só o cumprir o meu horário, não é o cumprir só aquilo que é o meu papel, mas é muito mais, é eu como profissional deixar a minha história. E uma das coisas que a gente trabalhou muito, eu lembro ano passado, é o legado dele dentro daquela comunidade. É o legado dele como líder, é uma das perguntas que eu fazia, qual o legado como líder que você quer deixar? Como você é líder da Cressol, você faz parte de uma comunidade, tem uma missão aqui. Qual o legado que você quer deixar como um gerente da Cressol dentro dessa comunidade? E eles começavam a pensar, eu quero começar. Era lindo ver, a maioria deles queria ajudar a mudar dificuldades que às vezes a associação comercial estava enfrentando, os agricultores. Então, é pensar o que nós podemos promover para ir muito além, que aí vem justamente o teu propósito. Eu lembrei da tua história, né? Que era vir para cá para trazer um novo jeito de olhar a agricultura, a tecnologia, o crescimento sustentável. E eu vejo hoje os líderes fazendo isso, eu vejo hoje os líderes se preocupando, mas tudo isso eles conseguem propagar externamente porque tem essa preocupação com a emoção deles, de como eles estão se sentindo, de como eles são. É lá na oração, é o fato deles saber que eles têm momento para se desenvolver, né? E eles sentem esse cuidado e eles retribuem através dessa
conexão, desse amor, de sentir o propósito. Não é só do Cledir, não é só a Cressol raiz do conselho, não, é toda nossa. Nós queremos fazer a diferença, nós queremos fazer e fazer qualquer barreira, qualquer dificuldade ser pequena perto da desejo e da força que a gente tem juntos para conquistar. Então, e isso vem muito da liderança, isso vem muito, né, seu vice-presidente, olhar também para os diretores, os 3 diretores que trazem esse desejo ardente por fazer acontecer. Então, que bacana, eu acho que é muito importante para os empresários que estão aqui escutando, porque às vezes eu estou lá com a minha empresa, estou com dificuldade, eu acredito que pessoas é problema. Não, é elas que vão fazer, não é sozinho. Quanto mais tu quiser crescer, mais vai precisar que tu tenha outras pessoas que te ajudem a impulsionar isso, né? E o Alexandre também sabe disso, porque hoje, com um negócio com 100 e poucos colaboradores, muitos líderes, sabe do quanto isso também tem valor, né? O poder cada vez mais fortalecer os líderes nesses pilares que o presidente Cledir compartilha. E principalmente, né, presidente, é ter esse impacto social, né? O que a gente vai impactar além do nosso negócio, não apenas diretamente no nosso negócio, mas o legado que a gente vai deixar fruto das ações, e esse é o grande, acredito eu, que é a grande virada de chave. Quando o empresário entender qual o impacto que ele gera, e não única e exclusivamente o produto que ele vende. Não, qual é o impacto que ele está gerando para a comunidade, qual é o impacto que ele está gerando para aquele cliente, para aquele produtor, enfim, para aquele cliente dele. Então, nesse sentido, né, uma aula, né, Andressa, vamos caminhar finalmente lá, fantástico, excepcional, né, não te conhecia, né, pessoalmente, não tínhamos conversado por tanto tempo, mas foi realmente uma aula, inspirador tua história, inspirador realmente essa tua bagagem, esse teu conhecimento, com certeza, né, explica muita coisa, né? Eu sempre digo, os resultados, eles são fruto de empenho, dedicação, mas de muito conhecimento, de muito, né, de muitos anos de trabalho, e a gente vê essa evolução da Cressol nos últimos anos e pega essa essência, pega essa raiz, né, que nem você trouxe para nós aqui, nos dá a segurança, nos dá, né, a convicção de que esse resultado é fruto desse conjunto, né, conjunto de força, conjunto do presidente que tem uma mentalidade focada para frente, para crescimento. Então, é muito bacana, muito legal realmente ter essa oportunidade, né, de viver esse momento aqui com o senhor e poder... Senhor, não, somos próximos, né? Estamos na casa dos 40, respeito, né? Questão de respeito com o presidente, né? Mas é gratificante, é muito legal mesmo conhecer um pouco mais da tua história e com certeza, né, o Resulta Crest vai sair muito enriquecido, né, com sua sabedoria, com suas contribuições, que com certeza vão ser de muita valia para todos, né, que estão nos assistindo, e mostra, né, Cledir, que teremos muitos e muitos desafios pela frente. E problema todo mundo tem. Eu costumo não dizer, né, nós lá na empresa, até mesmo com o Beto, a gente criou o hábito, não tem problema, tem desafio, né? Então não temos problema, temos desafios. Teremos grandes desafios pela frente, que é tudo isso, novas tecnologias, inteligência artificial, essa nova geração que está chegando. Então, teremos desafios imensos, mas receita não existe. Vamos ter que estudar e cooperar. E eu acredito muito nessa palavra, e no mundo que a gente vive, a gente comentou lá dos Estados Unidos, uma relação fria, porque não existe cooperação, não interessa o que o outro está fazendo. E eu acredito muito nisso, e nós, empresários, eu trabalho bastante isso no meu ramo principal, digamos assim, nossa atividade, que é a agricultura, é a parte de revenda, né? Que os meus colegas donos de revenda têm essa dificuldade de interagir e trocar informações, trocar ideias, trocar métodos e mecanismos que estão funcionando. E por não existir essa cooperação, acaba se tendo uma dificuldade muito maior.
E essa cooperação, vem muito da cooperativa, né? Ela é essencial para a gente conseguir superar juntos os desafios. E um dos grandes objetivos, né, desse podcast, desse convite, né, que a Andressa, nós fizemos para você justamente para quê? Para a gente conseguir cooperar com empresários e ajudar essas empresas ou esses líderes a entender um pouco dessas mudanças e com certeza, né, quem nos assistir vai ter muitas sacadas, digamos assim, né, Andressa, que vai ajudar muito a enfrentar esses desafios que teremos pela frente. Eu quero fazer um adendo aqui, porque acho que trouxe a questão dos empresários, e o presidente Cledir esteve no Fórum, né, Global de Finanças, e nós estamos falando de pequenas e médias empresas, né, e justamente eu queria isso, assim, pensando nessa liderança visionária, nessa experiência, nessa bagagem, também você está muito atualizado. O que dá para nós deixar de muito importante para os empresários aqui, né, que vão estar nos escutando, que precisam estar atentos aí? Estamos fechando um ano, tem um planejamento de um próximo ano, eu sei que empresário gosta de saber também e poder talvez aprender aí um insight, um olhar que talvez ele precise estar atento a ter para com o negócio, para com a equipe, para essas tendências que você pôde justamente entender nesse fórum que você esteve semana passada, né? Isso. Esse fórum é um evento, a primeira vez que ele aconteceu no Brasil, aconteceu em São Paulo, nós estivemos lá, foram 3 dias, representantes aí de mais de 90 países do mundo, exatamente discutindo sobre os grandes desafios desses tempos modernos, em como sobreviver no mercado, como manter-se como uma pequena, uma média, um microempreendedor dentro dessa nova conjuntura, dentro dessa nova a perspectiva. O que a gente pode dizer, né, Andressa e Alexandre? É fundamental que a empresa, independente do ramo que eu esteja atuando, eu tenho que estar muito atento ao que está acontecendo no mercado. Gente boa, trabalhe bastante, mas tira um tempinho para ler, vai numa palestra, vai num curso. Hoje tem muita coisa boa nas redes sociais, entenda o que está acontecendo no teu negócio, não vai ser tempo perdido, muito pelo contrário. Se precisar, busque uma consultoria externa, busque um parceiro, às vezes pode ser um Sebrae ou quem for, mas não fique alheio. Acompanhe e entenda o que está acontecendo. Esse é um elemento para mim fundamental. Segundo, invista bastante tempo na preparação e na capacitação dos seus times. Isso é fundamental. O Alexandre trouxe bem aqui a ideia dos problemas, né, ou das oportunidades que virão, os desafios, eles fazem parte de todo o negócio. Se o negócio pequeno, desafio pequeno, negócio grande, desafio grande. Mas se você tiver com o teu time minimamente preparado ou bem preparado, a probabilidade de você superar esse desafio e transformá-lo em algo a teu favor é muito maior do que se você tem numa empresa que está totalmente despreparada, ou alheia àquilo que está acontecendo. É mais um dia, outro dia. Vai chegar um dia que não vai ter mais um dia. Vai chegar um dia que o teu negócio não vai mais para frente. Então, são coisas... É por isso que eu digo que muitas vezes são coisas aparentemente simples. A gente sabe que no dia a dia não é tão simples assim, mas que elas fazem muita diferença. Esse momento tem muita informação, você precisa estar atento ao que efetivamente está acontecendo nesse processo todo. E aqui, acho que do meu lado, tá? Eu gosto muito, e aqui talvez é um conselho a esses empreendedores, né? Quando Jesus instaurou a parábola do semeador, ele instaurou o princípio da persistência que nós falamos, né? Porque o empreendedor muitas vezes ele começa um negócio novo e ele não vinga. É como aquela semente que caiu na beira do caminho, os pássaros levam, você não pode desistir. Aí você vai de novo. É aquela que até cai na beira do caminho, germina, a terra é rasa, né, Alexandre? Não é fértil, pouca água, poucos nutrientes, vai embora. Mas tem um momento da terra boa, da semente boa e que germina. Isso é fundamental. O acreditar, o persistir. Eu gosto muito daquela passagem. E aí, olha, do legado, né, Andressa? Aquilo que às vezes a gente canta na igreja: põe a semente na terra, não será em vão. Não te preocupe, a colheita, as plantas para o irmão. Quando você me pergunta sobre o propósito, eu penso nisso. Tem muita coisa que nós estamos plantando hoje que não vai ser para mim. Vai ser para minha filha, pode ser para os meus netos, mas eu preciso plantar. E aí um outro elemento que para mim faz muito sentido, Jesus diz o seguinte: quando nós falamos, nós semeamos. Quando nós ouvimos, nós colhemos. Eu sempre me pergunto, o que eu estou plantando no meu dia a dia quando eu estou falando? O que eu estou colhendo? O líder precisa ter isso.
Ou lá na sua empresa, o que você está quando você fala com o teu time, você só fala de problema, tu está plantando um monte de coisa ruim. Por mais que eles existem, não estou dizendo que tem que sonegar, mas como é que eu estou tratando? Quando eu vou escutar coisa, estou escutando coisa boa que me torna um ser humano melhor, ou só estou escutando coisas ruins? O que eu estou semeando? O que eu estou plantando? E aí, para finalizar, uma coisa que eu tenho muito comigo, em determinado momento, Jesus é indagado, né? A pergunta era a seguinte, Alexandre e Andressa: o que eu preciso fazer para entrar no santuário para te louvar? E aí Jesus responde com um canto que é o mais sensacional. Ele diz o seguinte: quem que vai entrar no santuário? Ele vai dizer: quem tem as mãos limpas e o coração puro, quem não é vaidoso e sabes amar. As mãos limpas, o coração puro, não é vaidoso e sabes amar. Se esse tripé tiver na nossa vida, com certeza ela será melhor. Uau! Nossa, meu Deus, é muita coisa incrível, assim, sabe? Sempre admirei a sua liderança e tudo isso que você está aqui compartilhando com os nossos ouvintes, eu vejo, eu sinto na Cressol Raiz. Tudo isso está lá nas ações, nas atitudes, no olhar, na conexão. Então, tudo isso não são só palavras, são realmente uma filosofia, uma forma de liderar que multiplica para as lideranças, para a direção, para as lideranças, e a equipe sente, e a equipe vive. Tanto que eu tenho, muitas vezes as pessoas vêm: Andressa, vou revelar isso aqui agora. Andressa, tu não imagina, recebi um áudio do Cledir. Meu Deus, o Cledir veio aqui na minha agência. Olha como é que é a minha agência. Eu acho muito legal isso, assim, que ele veio aqui. Quando ele chegou, meu Deus, eu fiquei tão emocionada de poder ver, de poder conversar. E daí eles me trazem as palavras que você mencionou para eles. Eles falam: um dia eu quero poder ser um pouco do líder que o Cledir é. Então, são palavras que eu escuto toda semana. Eu falo muito para os diretores isso, assim, a gente tem que propagar essas coisas boas que tem, valorizar, porque é tudo isso, né? Essa conexão. Entende? Do áudio, do WhatsApp, da visita na agência, daquele momento da reunião que teve online, né, que você faz, eu não sei o nome agora só. O Comunica, que é online. Hoje a gente teve, e o presidente Cledir trouxe isso. As palavras vêm, é uma semana, um mês depois, e a pessoa está falando daquilo. Assim como também quando os diretores fazem o movimento deles. Então, isso é fazer isso, é semear, é trazer essa emoção no jeito de olhar, na simplicidade. As sandálias da humildade é uma coisa que eu trabalho muito lá, porque é uma fala que vem muito forte da humildade, né? De liderar com a humildade, do ensinar pelo teu exemplo, da tua atitude e de ter esse olhar, mas principalmente o poder do escutar, que foi um dos livros que eu me lembro que o presidente Cledir me indicou lá atrás, que estava lendo. É uma das coisas que eu indico para os líderes, entendeu? É o poder de tu escutar as pessoas, né? O poder da escutatória. Então, o poder que tu tem de escutar as pessoas antes de tu querer dar um feedback, falar, vamos escutar, vamos entender o que está acontecendo. Então, isso aqui tem vários insights para você que está aí como dono do negócio, como líder que quer aprender a liderar com conexão, com propósito, mas principalmente ensinando as pessoas através do seu exemplo e da sua forma humanizada de falar, de passar conhecimento, de tornar as pessoas capazes. E isso você faz muito, né? Você fortalece a capacidade delas, você dá esse poder para elas se sentirem preparadas para assumir as responsabilidades, os deveres, mas também de colher junto os morangos e desfrutar eles nos momentos. Então, parabéns, tá? Por esse legado, por essa história. É inspiradora, sim. E essa mentalidade, né? Essa mente capaz de... Tem que ensinar muito isso mesmo, porque as pessoas podem aprender muito a como ter uma mentalidade e ressignificar através desse olhar profundo da essência, de quem eu sou, de quem meus pais me ensinaram, dos valores. Então, parabéns somos muito gratos por poder ter
a honra, o prazer de aprender, de dividir tudo isso com quem está aqui nos escutando, o ResultaCast. Saímos coração cheio, né? A emoção está transbordando de alegria e gratidão. Gratidão, presidente. Não tinha tido a oportunidade, mas é só agradecer e parabenizar mais uma vez essa raiz, né, essa tua segurança, essa tua religiosidade ou fé, né? Isso daí nos inspira muito, é lindo e vendo uma organização é mais lindo ainda, né? Porque o grande desafio é isso, muitas vezes, tenho a fé na família, lá no ambiente mais familiar, mas não é tão forte isso dentro de uma organização. E a Cressol hoje a gente percebe essa base e, de novo, explica muita coisa sobre todo esse crescimento, toda essa evolução e com certeza vamos ter muitos e muitos grandes crescimentos pela frente, estaremos torcendo, né? Se Deus permitir, a Resulta vai estar junto, né? A gente também é cliente, né? E conhece o trabalho, é associado. Então é muito legal, é muito bacana ver essa história e com certeza para quem nos assistir vai aumentar ainda mais a segurança e a confiança na instituição. Então, grande exemplo de líder, né, que vai inspirar muitas e muitas pessoas, assim como eu confesso que saio daqui inspirado pela sua sabedoria e conhecimento. Eu que agradeço, parabéns mais uma vez, Andressa, Alexandre, a Resulta Mais. Espero que as pessoas tenham gostado. Dizer que também tem as minhas agruras, as minhas amarguras, as minhas angústias, elas fazem parte da existência humana, mas o importante é admitir que elas existem e saber lidar com elas. E dizer para você que nos acompanhou, terão dias de muitas alegrias, terão dias um pouco mais desafiadores, mas é isso, Alexandre, Andressa, se você tem muita fé, muita persistência, muita convicção, você acredita que é possível, dá para vencer. Eu sou a prova cabal disso. Eu poderia ser uma fatalidade do destino de um pequeno filho de agricultores, quase desnutrido, em condições precárias, mas eu nunca olhei isso como algo ruim. Eu olhei isso sempre a meu favor e não falo isso como isso não me traz motivo de orgulho, de soberba, nada disso. É a minha história, cada um tem a sua, com as suas dificuldades, mas dizer que é possível. Basta acreditar que é possível. Muito bem! E eu convido você que percebeu aqui o quanto tem muitos insights para você levar. E às vezes a gente tem justamente um amigo, uma pessoa da família, ou até mesmo uma equipe, um colaborador, um líder que precisa ouvir essa história, que precisa aprender um pouco com tudo isso que a gente dividiu com você aqui no ResultaCast. Envia para essa pessoa, envia, porque eu tenho certeza. Aquele envio pode simbolizar algo que jamais você imagina, a quantidade de sementes que você vai plantar. E essas sementes, elas germinam, às vezes tu nem sabe, o grandioso legado que você deixou, tornando aquele dia, aquele momento daquela pessoa, ouvir palavras que foram importantes para ela virar a chave, para ela ver saídas, para ela buscar caminhos e para, sim, perceber que tudo é possível a partir do ponto de vista com que eu enxergo os meus cenários, os meus desafios e as oportunidades. Então, compartilha, curte, manda para aquela pessoa que tu sabe que precisa ser inspirada. E o ResultaCast vem com muito mais histórias inspiradoras para você, para que a gente juntos possa propagar uma liderança humanizada e cada vez histórias de superação e sucesso. Muito obrigada e até a próxima!